Dispositivo de comprometimento. Você já ouviu falar o que é? Hoje é sobre isso que nós vamos falar, sobre se você tem dificuldade em fazer as coisas com as quais você se compromete. É assim que nós vamos abrir o nosso episódio. Se você também tem dificuldade, você coloca metas, você diz, este ano eu vou emagrecer, este ano eu vou para a academia, vou mudar minha alimentação, mas na segunda semana você não consegue seguir com isso, porque nós já falamos em outros episódios, não é você tomar a decisão, é você seguir com a ação da decisão. É o que é mais desafiador. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre estratégias de como podemos manter os nossos compromissos, os nossos comprometimentos. Não é mesmo, Cleide? E é isso. E dessa vez é a Ivete que não se apresentou. Deixei para você primeiro. Eu sou Cleide Hoffmann, sou mentora, terapeuta, apresentadora aqui do nosso podcast. E hoje com esse tema incrível de como se comprometer. O quão eu escuto isso nos consultórios. Mas eu quero fazer, mas eu não consigo. Tem N coisas por trás disso, sabe? Não, às vezes não é só o comprometimento, às vezes tem memórias aí por trás. Exatamente, que precisam ser trabalhadas, né? Que precisam ser trabalhadas, mas nós vamos desvendar isso aqui dentro do nosso episódio de hoje, trazer estratégias de como fazer, o que não fazer. Também é importante, Também né? é importante, né? Então, fique com a gente, porque hoje o episódio vai estar maravilhoso nessa nova temporada, nesse novo ciclo que a gente está começando aqui. Exatamente. E agora eu vou me apresentar sim para você que está chegando e não nos conhece. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Ivete, eu sou mentora, terapeuta, farmacêutica de formação e a gente está juntas nesse projeto que é o Vozes Maternas, que a gente já completou 1 ano, né, de estrada aí, esperamos seguir por mais longos anos, né? E sempre trazendo a oportunidade para você que é mãe, para você que é mulher empresária e que trabalha com mães, né, falar também. E queremos te convidar a vir fazer parte, né, conversar com a gente sobre o tema, né, sobre a tua profissão, sobre os desafios, né, da maternidade. E também contar a sua história. Exatamente. Estamos abertas. Às vezes você está aí do outro lado e pode pensar assim, mas eu não tenho formação, eu não sou formada e não sei o quê. Mas tem a sua história. A sua história de vida, às vezes, impacta e transforma muito mais uma pessoa, muitas vezes, do que um profissional. Exatamente. A gente já teve aqui pessoas maravilhosas contando a sua história, que a gente se emocionou e que estão Sim. nos episódios anteriores. Então, vai lá dar uma olhadinha também, né? E já deixa o seu like, já envia para outras mamães, outras empresárias que passam pelo desafio, que se comprometem consigo, mas chega no final, se frustram. E sabe que no final do ano passado a gente fez um episódio justamente sobre isso. O último episódio do ano, se vocês forem olhar, eu não lembro se foi que dia exatamente, mas o último episódio de dezembro, a última segunda-feira de dezembro, eu não lembro o dia que foi, mas a gente falou sobre o dia 31, né, de dezembro e 1º de janeiro, que é uma data marcante. É uma data em que a gente geralmente faz as promessas de final de ano, as promessas de, neste ano novo, vou fazer muitas coisas. E sabe que, Cleide, tem estudos que comprovam que as datas importantes, como o 1º de janeiro, para você fazer uma mudança, elas impactam e muitas pessoas conseguem tomar ações muito melhores quando ela é associada a uma data em específico, e 1º de janeiro é uma data, porque são datas que geram mudança, né? Que você vai dizer assim, nossa, fecha um ciclo e inicia um novo. Muito diferente do... a mesma coisa para dietas. A gente ouve assim, a dieta eu vou começar na segunda-feira. Não que você vá conseguir, mas você ter uma data como segunda-feira, porque é o início de uma semana, ela
gera mais sucesso. Sim, ela está associada a algo. Exato. E o nosso cérebro, ele gosta de coisas conhecidas, ele gosta de viver no quentinho, no molinho lá. E você já vai estar começando algo novo, começando algo que não é tão conhecido, como fazer uma dieta, como fazer uma ação, um planejamento. Eu tenho que bater a minha meta esse mês, o que eu vou fazer. Então, isso já gera um desconforto para o nosso cérebro que não gosta. A gente sempre vai querer voltar para aquela... Não, eu quero ficar no conforto. Sim, lá dentro do nosso casulo, na zona de conforto. Do desconforto. Né? É isso aí. Que conforto lá não tem nada, né? Só viver no... Aí depende das escolhas de cada um, né? Exatamente. De cada um, do que pensa para a vida, do que quer, do que como quer agir, do que quer sonhar, do que quer pensar. Exatamente. Mas eu queria começar falando assim, o que gera realmente esse comprometimento? Por exemplo, assim, se a gente for parar para pensar, a gente sabe, né? Você aí sabe que a alimentação saudável é importante, que fazer atividade física é importante, cuidar de você é importante, que isso é importante, todas as coisas que são importantes a gente sabe. Mas então, se elas são tão importantes para a nossa vida, por que a gente não consegue aplicá-las de forma? Porque uma das coisas é exatamente o que a Cleide acabou de falar, eu sei, mas fazer isso me gera um desconforto maior do que o desconforto que eu estou vivendo. Explico. Por exemplo, você ir para a academia toda semana. Vamos colocar, por exemplo, assim, 5 dias na semana, não sei. Você está parada, você não está fazendo atividade física. Você vai 1, 2, você vai ficar com dor. Então, este desconforto é que vai fazer o teu cérebro voltar assim, não. Mas assim, peraí, eu quero me proteger dessa dor. E o seu cérebro vai começar a te sabotar. Sim. Porque era melhor quando eu não estava com dor. Claro que essa dor, quem inicia uma academia, e eu tenho certeza que assim como eu, e aí eu vou contar um pouquinho essa minha história com atividade física, todas as vezes que eu começava, eu ficava com raiva. Porque assim, eu começava, fazia. Tipo, a primeira, segunda semana eu queria morrer. E eu ficava com raiva assim, por que eu paro? Porque quando eu parava de sentir dor, eu também parava de fazer academia. Uau! E o que tem por trás disso, né? Como transformar um hábito desse num hábito mais leve, num hábito mais tranquilo? Existem estratégias de você se comprometer, de você não desistir, de você ser mais forte do que o seu cérebro, mas isso tudo são estratégias que no decorrer aqui do nosso episódio a gente vai trazer para você. Exatamente, dizer assim, primeiro que você precisa, para que você busque uma estratégia correta, né, que funcione para você, porque também não adianta. As pessoas dizem, não, larga de mão de ser preguiçosa, levanta dessa cama e vai treinar. Cada um sabe do seu, não é esse o caminho. Alimentação, não, você sabe que isso faz mal. Outras questões, fumar, beber demais. O senso comum diz que está errado. Uhum. Mas como fazer diferente e seguir, né? E ainda mais nos dias de hoje, nós estamos ainda mais à mercê disso. O nosso cérebro está buscando consolo imediato ou buscando... Me fugiu a palavra também. Me fugiu também. Mas vocês entenderam, é aquela sensação de prazer imediato. Prazer imediato. Eu preciso, eu pensar que se eu fizer atividade física por 1 ano, eu vou mudar o meu corpo, eu vou mudar... Agora, assim, caraca, mas eu não quero isso daqui a 1 ano. Se eu não tiver isso em 1 semana, eu não fico feliz. E aí, depois de 1 semana, 2, e foi essas coisas que sempre aconteceram comigo. Por quê? E aí que está um grande pulo do gato, é você tentar até descobrir qual atividade. Porque, assim, musculação é importante,
Assim, ó, gente, eu fiz tudo. Vocês não têm noção. Eu fiz tudo, de um tudo na minha vida. Eu tentei fazer natação, tentei fazer academia, eu tentei fazer naquela época que entrou aquelas aulas, há alguns anos, que era aquela a zumba e não sei o quê. Eu me inscrevi em tudo. E aí eu ia lá e eu pagava o plano, e aí eu já ia na academia e fazia o plano anual. Porque daí o plano anual, de certa forma, ele era mais barato, né? Porque você pagar todo mês. Aí eu ia lá, o que acontecia? Eu chegava lá, eu não gostava. No segundo mês eu não ia. Quando eu parava de sentir dor, aí assim foi com a academia, foi com natação, foi com essas aulas de zumba, foi com tudo. E assim, ó, e eu disse assim, gente, não funciona. Para mim, atividade física não funciona. Até que eu descobri uma. Até achar aquela que a gente gosta. Mas assim, ó, essas coisas, isso só funciona. Aí a gente tem que trazer de volta. Só vai funcionar com o nosso autoconhecimento. Tu autoanalisar. Tipo, entender assim, por que isso não funciona? Porque eu não me via, aquilo não fazia parte, eu não gostava. Eu não gostava, eu não me sentia... Não me sentia confortável, porque além de sentir a dor, eu ficava mais desconfortável do que eu já estava. E aí aquilo, meu cérebro bugava e inventava um monte de estratégias. Então, chegava no dia que era para acordar para ir, vou ficar mais um pouquinho. Botava na soneca 5, 5, 5, 5, e aí não dava mais tempo. Aí a desculpa, acordei tarde. E o soneca é mais um dos pontos da dopamina barata. Sabe que inventaram há alguns anos, eu disse assim, gente, eu queria, sabe? Tipo, mas morando em apartamento, e aí assim, ó, será que é uma desculpa minha, de novo? Morando em apartamento não seria viável. Eles inventaram um despertador que quando ele desperta, ele sai rolando. É igual você jogar uma bolinha pro cachorro. E aí você é obrigada a levantar e sair correr de atrás e buscar. Uau! Assim, morando em apartamento, e aí eu digo assim, não querendo usar como desculpa, mas assim, tu imagina, eu acordo super cedo, 4h30 da manhã, 4h30 eu acordo, né? Que eu tô treinando às 5. E aí o que acontece? Eu, 4h30 da manhã, aquele negócio correndo pelo apartamento, eu acho que os vizinhos não iam gostar, né? Sim. Então, também tem que saber onde você pode fazer. Sim. Mas, para o despertar, uma estratégia é você não deixar o celular junto do lado na cabeceira ou embaixo do travesseiro. Deixa na sala, porque quando ele desperta, você vai ser obrigada a levantar. Sim. Só este levantar já é uma grande estratégia. Aí nisso tu levanta, já dá vontade de ir no banheiro e aí você, né? Já desperta, já passa na pia, passa uma água no rosto. Já vou, né? Deixamos uma estratégia, já vamos deixar outra. Isso. Uma outra estratégia que é muito interessante é você já separar a tua roupa da academia. Isso, deixa ela prontinha. Sabe aquela coisa que tu pulou da cama, jogou o pijama e já se enfia dentro daquela roupa? Então, também é uma estratégia muito, muito boa para um comprometimento com você. Porque o cérebro ele já vai começar, já vai fazer uma mudança. E aí eu vou falar para você só para retomar essa questão da atividade física. Eu não gosto, né, de fazer academia e tal. Eu fui descobrir o CrossFit. Sim, gente, eu sou crossfiteira. Hoje eu não estou fazendo porque os meus horários não batem mesmo. Eu não estou conseguindo porque eu teria que treinar à noite. E à noite é o único momento que eu tenho com a minha filha. Então são escolhas e eu tive que me adaptar para a academia. Então, hoje, eu voltei para a academia, faço, às vezes, com raiva, mas eu faço porque eu sei da importância. Mas, assim, um adulto sabe o que precisa ser feito, não faz o que gosta e faz o que precisa ser feito, né? Só que o que eu busquei para que eu conseguisse? Então, eu tive que pagar um profissional para que montasse um treino de CrossFit que é possível fazer na academia. Então, eu tive que fazer isso.
para que um personal que montou um treino para mim, que é de CrossFit, mas ele, lógico, é um pouquinho diferente, mas eu precisava colocar os exercícios, os movimentos, a forma que me desse, gerasse mais Prazer. adrenalina e mais prazer. E, para além disso, eu sou amante de séries. Então, hoje, eu levo o meu celular, coloco do meu ladinho, boto o meu fone e eu fico assistindo e ouvindo, mais ouvindo do que assistindo, sabe? Para que, neste momento, eu esteja... Porque é uma outra forma que, muitas vezes, eu procrastinava, porque era mais gostoso eu ficar deitada no sofá assistindo a minha série do que levantar a bunda do sofá e ir para a academia. Então, hoje eu levo a minha série para lá e, assim, eu fiz um compromisso comigo que eu só assisto as séries na academia. Então, para eu poder Olha a estratégia, voltar... gente. Olha a estratégia. Olha as chaves que nós estamos deixando aqui hoje, tá, gente? Para vocês perceberem a chave que a Ivete trouxe aqui hoje. Para ela conseguir voltar, para ela conseguir trazer e não deixar o cérebro dela sabotar. Olha a estratégia dela, que ela só assiste a série na academia. Então, e aí eu não consigo seguir na série se eu não for. Então, se eu deixar uma semana de ir, eu não assisto. É difícil, é tentador, porque hoje está na palma da mão. Então, é fácil, sabe? É fácil. Mas, assim, é o meu... Então, o que eu quero trazer com isso? Eu trago um pouquinho mais de prazer para este desprazer. Sim, sim. Um pouco mais de prazer para aquilo que você não está conseguindo fazer. E isso é uma estratégia que a gente pode usar para qualquer coisa. Exatamente. Para trazer mais consciência. A Cleide precisou agora fazer uso do óleo dela por ativar mais o meu foco. Estava ficando Exatamente. dispersa. E como a gente trouxe aqui, nós trazemos sempre vida real, não existe vida imaginária. E isso é uma estratégia, ela tirou do bolso, isso não estava nada, eu nem sabia que ela tinha o óleo dela no bolso, mas enfim, olha só. E é isso, é você, e aí é outra dica, é você se perceber e entender o que o teu cérebro está fazendo para te sabotar. Porque o cérebro nos sabota o tempo inteiro, gente, o tempo inteiro. E se a gente não está atento... E uma coisa é você prever as tentações. Então, por exemplo, assim, a Cleide já está com óleo, deixa eu ver... O Peppermint. É o Peppermint, né? Ela está com ele ali. Porque, assim, se ela começar a desfocar, ela sabe que... Porque, assim, vocês imaginam a gente estar falando de um episódio onde a gente tem que colocar como comprometimento, seguir com comprometimento, e ela vai estar, diz assim, porque ela não conseguiu trazer o foco. Porque, por algum motivo, talvez o cérebro dela estava sabotando ela para dizer assim, não, bota isso de lado porque isso não... E quantas vezes isso acontece na nossa vida? E agora eu vou trazer o gatilho que veio. Porque, como tu trouxe, olhar para... A gente só consegue isso quando a gente se conhece. Exatamente. Sabe? E o que a Ivete me estava falando, isso gerou gatilhos dentro de mim. Porque eu passei bastante tempo por essa fase de não conseguir ir para a academia. Porque eu sempre fazia as aulas, eu também gosto de coisas mais agitadas, não da musculação. E eu sempre fazia as aulas que tinha na academia que eu frequentava, que era aula de jump, de step. Eu gosto dessas aulas funcional. Até porque, e aí é outra situação, é justamente isso, é quando você está num grupo, você te motiva mais, porque são aulas, então tem pessoas. Porque a musculação, a academia propriamente dita, você está muito sozinha, você tem que seguir sozinha e parece que ninguém está te incentivando, olhando. Isso. E quando você faz essas aulas, assim como... Só que mesmo assim, para mim, não funcionou. E o CrossFit, a gente criou uma comunidade. Então, a gente tinha aquela turminha, na época a gente treinava 6, era a turma das 6. Sim. E era, assim, uma comunidade. Se um não fosse, o outro ligava. Sabe, assim, Legal. A gente não podia. Então... Era uma forma já de comprometimento, né? E sem contar que, aí falando, né, como é um treino um pouco mais pesado, a mudança no corpo ela veio mais rápida. E aí isso também me motivou. Mas, voltando ao que a Cleide estava falando, ela gosta mais dessas aulas que são
em conjunto, que Sim. um motiva o outro, e vamos, tem professor agitando, nananana. Isso tudo. E a Ivete me falando, gerou esse gatilho, para vocês perceberem como é a nossa mentalidade. E ela falando me gerou o gatilho, e eu senti a mesma coisa quando eu sentia que eu precisava levantar da cama para ir para a academia sem as aulas. Olha, gente, o cérebro sabotando a Cleide. Gente, olha só, a Cleide terapeuta sendo sabotada, para vocês verem que ninguém é imune, gente. Ninguém é imune. Então, o segredo está onde? No autoconhecimento. É a gente se perceber. É saber o que aconteceu. Gente, assim, a minha adrenalina foi a zero. O Peppermint me salvou, me trouxe aqui a energia de Mas volta. É porque já é uma estratégia que tu tem. Já tá aí, estava aí Hoje contigo. foi mera coincidência. Juro para vocês que foi uma mera coincidência. Eu tenho os meus amuletos, tá? Mas hoje o que me veio... Opa, eu tenho um Peppermint, que eu sei que ele age muito rápido. E tu botou no bolso, olha só. Sim. E quais são os meus amuletos quando eu percebo algo do tipo? Aqui, ó. Eu pego a minha unha discretamente, tá? Quando eu preciso elevar energia, trazer foco para qualquer coisa. Tu pega e tu puxa aqui, ó. Tu coloca a unha bem no ladinho aqui da unha, tá? Coloca aqui. Gera uma dor, um desconforto. Gera uma dor e um desconforto. E quando tu gera essa dor e esse desconforto, porque eu já eu já coloquei no meu cérebro o que ele precisa fazer. Sim. É uma técnica. É igual aquele do elástico, né? Tem um do elástico. Cada vez que tu faz, gera um... Opa! Então, o cérebro liga, tá? Mas hoje, não sei por que não veio esse, veio o Peppermint, tá? Mas eu tenho. Isso são... Como tem o gatilho que nos leva para baixo, nós precisamos ter amuleto, técnicas e ferramentas para nos elevar. Então, mais uma chave aí para você. Mas tudo, de novo, assim, gente, tudo é como tem que ser. Porque se você tem essa técnica do dedo, o que vai acontecer? Ninguém ia ver. Sim. Sim. Cara, as e talvez eu ia fazer quietinha aqui. Porque o que eu faço discretamente. Ninguém sabe. Que, ó, eu estou fazendo ela aqui para ativar o meu cérebro, para ele tocar energia no total. Tá? Ninguém sabe. Ninguém percebe. Isso daqui foi muito perceptível. Eu tive que interromper, eu tive que perguntar. E para você ver como as coisas, elas funcionam. E como o cérebro, de fato, sabota a gente em todos os quesitos. Então, não é porque você está pensando ali do outro lado, a Cleide é terapeuta, não passa por nada disso. Não, gente, a gente eu passa, sou. A gente é ser humaninho. A gente é ser humaninho. Só que tem uma diferença. Nós temos as nossas técnicas e as nossas ferramentas que a gente pode sair dali mais rápido. E quando você se dispõe a fazer uma terapia, fazer uma mentoria, você vai receber essas técnicas, ao menos se for comigo, vai, né? E recebi algumas. Vai receber essas técnicas, essas ferramentas que você vai poder levar para uma vida inteira. E vai aplicar. E o legal disso, quando você fala, assim, até para a gente falar, às vezes é importante, sim, o processo terapêutico, ele é importante para nos trazer o autoconhecimento, para a gente identificar essas coisas que o nosso cérebro busca para nos sabotar. Só que se você aprende a aplicar essas técnicas, elas são para a tua vida. E você não vai ficar preso numa terapia uma vida toda. Porque é isso, assim, a gente vê muito assim, uma vez tu começou a terapia, tu vai fazer a vida toda. Não. A gente tem momentos, a gente precisa, é importante. Mas, assim, uma vez que você vira a chave e você entende o gatilho das coisas que te fazem procrastinar ou não fazer. Aprende as ferramentas também, né? Exato. Tem que aprender as ferramentas, né? Você consegue seguir para estas situações, você segue. E aí tem outras situações que vão surgindo que você precisa buscar novamente. Sim, com certeza, né? Então, o segredo que gente, é ter técnica, ferramenta, transformar os seus momentos em momentos mais prazerosos, como a Ivete trouxe. Ela vai para a academia, ela bota a série, talvez você deixa a sua playlist que você mais gosta só para a academia. Gente, testem isso, gente, funciona.
funciona, porque você vai perceber, sim. Só que você tem que ser firme. E outra coisa bem importante, não confie só na sua força de vontade. Porque tem momentos, tem. E eventualmente tudo bem, mas tu não podes deixar hoje, amanhã, depois, uma semana, 2, e aí o que vai acontecer? Você vai chegar no final do ano e você não conseguiu aquilo que você prometeu no dia 1º do ano. Sim. Então, assim, é a persistência, a perseverança. E aí tente fazer isso, trazer isso mais prazeroso. Mais prazeroso. Outra coisa assim, ó, que é maravilhoso. Se comprometa com alguém. Às vezes, assim, ó, se comprometer com uma amiga, vamos junto para a academia. Só que tem o lado bom e o lado ruim disso. Que às vezes a amiga não vai, então não vai, eu também não vou. E às vezes tu estava toda empolgada para ir. Então tem que se comprometer também com quem é comprometido. Outra coisa, hoje nós temos a internet. É uma aliada fantástica para isso. Vai para a internet e te comprometa com todo mundo que está lá te vendo. Tu vai querer falhar com aquele monte de gente lá? Você vai ficar com vergonha se tu não conseguir chegar. Então, se comprometa. É uma obrigação. Pô, hoje eu não vou por mim, mas eu vou porque eu falei que eu vou postar todo dia. Que todo dia eu vou bater uma foto. Que todo dia eu vou mostrar a minha comida. Que todo dia eu vou mostrar o meu exercício. Gente, tem, assim, ó, tem inúmeras estratégias. Mas sim, de novo, tudo... precisa ser você te conhecendo e sabendo o que funciona para ti, porque não é eu falando para ti, tipo, faz isso. Cada pessoa é um ser. Exatamente. Cada um tem o seu jeito. Ache o seu. Nós aqui estamos trazendo diversos, o que faz bem para nós, o que a gente usa de técnicas, né? E que traga essa percepção aí para vocês, né? Bom, enfim, esse era o tema, né, principal do nosso episódio, falar, e coincidiu que a Cleide deu uma sabotada no cérebro, mas voltou, vocês perceberam, e o quão isso é importante para que vocês vejam que isso é fato, e que o cérebro realmente nos sabota, e tem ações nossas no dia a dia, que assim, ó, que parecem inconscientes, mas se a gente parar para olhar para a gente entender, só que a gente precisa se fazer as perguntas. O que isso realmente... Por que o meu cérebro está me sabotando? O que tem por trás disso tudo? E às vezes também, mesmo assim, você fazendo tudo isso, você não conseguiu. Está pesado. Às vezes são memórias afetivas. Você precisa atualizar essas memórias, desbloquear o teu cérebro do que aconteceu lá atrás. Passar por um processo de atualização. A gente não tem que fazer isso no computador de vez em quando? O celular não pede atualização? Então, trazer essa atualização do teu software. Mas é o teu, não é do teu celular, não é do teu computador. É o teu software que precisa de atualização. Ressignificar, às vezes, são memórias que você viveu lá atrás. Às vezes você estava lá na tua infância, correndo, brincando, fazendo alguma coisa, e o teu cérebro associou com algo da academia. Eu não gosto, ou até, aí voltando só para trazer um spoiler, às vezes a própria comida. Quantos de nós fomos obrigados a comer tudo que tinha no prato? E o que aconteceu? Muitos dos adultos de hoje são os adultos que são obesos, porque eles não podem. Tu colocou no prato, você tem que comer. E às vezes você comeria só a metade daquilo. Ou nem um terço, né? E aí você não consegue, porque você quer, mas aí você traz isso, nossa, mas eu preciso. E isso está tão embutido na tua cabeça que você precisa. Mas, já indo para o fechamento desse episódio, já falando para vocês um spoiler do que nós vamos falar nos próximos episódios, queria trazer uma questão assim, o quanto a gente também faz o que os outros querem que a gente faça. Será que você está indo na academia por você ou pelo outro? Será que você come aquela comida por você ou pelo outro? Para agradar, porque alguém disse, porque, sabe? Então, vai ser mais um episódio que a gente vai trazer muito isso, assim, o quão é importante a gente se conhecer para saber as coisas que a gente faz
se a gente faz só para agradar os outros e aí a gente vive a vida dos outros e não vive a nossa. Às vezes você quer tanto trazer a felicidade para o outro. E eu pergunto agora, será que você está feliz? Uau! Fique aí um gostinho de quero mais para o próximo episódio. Já nos siga, curta, aperte esse botãozinho, inscreva-se. Dedinho não vai cair não, hein? Não, muito pelo contrário, vocês vão ganhar muito com isso e nós também ser grata a você que está compartilhando, se inscrevendo, deixando o nosso like, que aí a gente sim sabe que a gente está no caminho certo. E também já deixe aqui embaixo, vai estar o link, se você quer participar dos nossos próximos episódios, já coloque aqui, inscreva no nosso formulário e vem participar conosco também aqui. Contar a sua história, trazer as suas viradas de chave. Isso, vamos deixar um molho inteiro aqui até final do ano. Isso aí, beijo no coração e até semana que vem. Até.